Olá, pessoal. Começamos mais um Pode Ser, um bate-papo abençoado, onde sempre trazemos pessoas e assuntos relevantes para a sua vida. Hoje estamos aqui com a presença internacional do nosso amigo aqui, direto da África, Moçambique, Manuel Mário, um grande amigo nosso. Amém. E também, hoje, infelizmente, não está aqui conosco o Gideão, nosso companheiro aí que tem nos ajudado aí sempre nas entrevistas, né? Mas estamos aqui com a voz misteriosa, ele que não é o Lombardi, não é o Paquito, Pastor Giovanni. Fala aí, pastor. Fala aí, pessoal. Pessoal do Pode Ser, pessoal que tá aí curtindo, que já tá inscrito no canal e tudo mais. Um grande abraço para vocês. Muito bom ter esse convite, tá? Obrigado, viu, Gustavo? Privilégio, né? Nossa. Vou ver com o Gideão se ele para de vir. Sim. Para eu sempre estar aqui na Voz do Além, o que você acha? Pronto, aí, ó. Conversa lá, vocês se entendam lá. Não, o Gideão tem que estar. O Gideão faz parte, tem né? Tem que estar, rapaz, pra dar uma zoada no negócio. Fica faltando. E com certeza um papo maravilhoso hoje com o Manuel. Meu irmão. Amém. Queria, antes de mais nada, agradecer aqueles que têm nos ajudado, nossos patrocinadores. Only Way Esportes. Se você quer comprar seu equipamento esportivo sem sair de casa, pela internet, entrega em todo o Brasil, www.onlywaysports.com.br. Casa do Churrasco. Você está em Campos do Jordão, quer fazer aquele churrasco abençoado, comparece lá na Casa do Churrasco, tudo para o seu churrasco. Tem assados também maravilhosos. Connect, né? Tecnologia da informação para a sua empresa. Manutenção de redes, servidores e sistemas operacionais. Por último, Walmart. Se você está a fim de divulgar seu produto ou serviço, melhorar seus processos digitais e posicioná-los estrategicamente, o Walmart oferece soluções inovadoras com as últimas tendências do mercado. Muito obrigado vocês que têm nos ajudado. E Estúdio 1, aqui direto de Pindamonhangaba. E é isso aí, na pessoa aí do pastor Giovanni e Giovana, tem nos abençoado aqui com esse estúdio para fazer esse trabalho. Espero que seja uma bênção na sua vida. Estamos aqui com o Manuel Mário. Uhul! Olha aí. Opa. Rufam os tambores. Falar em tambor, esse homem aqui entende de tambor, músico também. Estamos aqui, Manuel. Queria há muito tempo trazer você aqui para ter esse bate-papo, né? E queria começar perguntando sobre a sua história, né? Onde você nasceu, como foi seu contexto familiar, né? Um pouco da sua cultura, que isso é muito diferente da gente e creio que tem muito a acrescentar às nossas vidas. Alô, pessoal. Bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado por participar desse Pode Ser. É um privilégio e um prazer muito grande. Minha história é interessante. Tem muitos momentos interessantes, momentos diferentes do que a história aqui no Brasil. Nasci numa família muito grande, se comparar com as famílias brasileiras. Quantos irmãos, mano? Então, hoje eu tenho uns 46 irmãos aí, 47. Olha aí, galera. Né? Então, já tô mais que 2 filhos aqui é muito. Olha aí o mistério. Peraí, é isso que eu ouvi mesmo? 46 irmãos? Já foi mais, né? Já foi mais. De sangue? Já de sangue. Filhos do mesmo pai. Meu pai casou 17 mulheres, né, vamos dizer. Uau. Num contexto de poligamia, um contexto africano bem polígamo. E na posição também que ele estava de curandeiro, ou assim, bem famoso na comunidade, uma pessoa que facilmente vai conseguindo casar com quem ele quiser. Às vezes ele via uma moça e falava, eu quero ela, ia atrás e casava. E nesse contexto ele teve um harém. Um harém. Rapaz. Então foi nesse contexto que eu nasci, né? Nessa realidade meio interessante quando se compara com a realidade brasileira, né? Viviam todas na mesma casa? Como é que é? Vivíamos. Engraçado que muita gente pergunta, mas
os filhos vão crescendo e iam saindo de casa, não é? Formar sua própria família e tudo mais, mas durante muito tempo nossa casa tinha quase mais de 100 pessoas morando no mesmo lugar. Era um prédio grande, então para conversar era tudo gritando, porque era muita gente, tinha que falar gritando, não era? Rapaz. Tanto é que até hoje eu tenho esse lado meu que de vez em quando, para defender o que eu penso, eu fico emocionado e falo um pouco mais alto. Sim. Eu cresci nesse contexto onde o seu pensamento tem que ser falado alto, então, ou então ninguém te ouve. Essa é a sua cultura aí. E você tinha nas outras mulheres como figuras de mãe também, ou somente sua mãe? Como é que funciona isso na cultura africana? Bem, as mulheres do meu pai, na nossa realidade cultural, são todas minhas mães. Eu olho para elas como mães, mas tem duas particularmente que realmente se tornaram mães para mim. Uma é que minha mãe biológica mesmo, ela era minha mãe. A outra era minha tia, que cuidou de todos os filhos da minha mãe biológica como se fossem seus filhos. Se ler a Bíblia, você vai perceber aquela história de concubinato que tem na Bíblia. Então a minha tia era a esposa do meu pai, que teve dificuldades para conceber. E nessa dificuldade ela decide chamar minha mãe como concubina. Então os filhos da minha mãe também eram considerados filhos da minha tia. Então as duas cuidaram da gente como se fôssemos filhos biológicos delas. Então todos os filhos da minha mãe consideram as duas mães 100%. Assim, é uma coisa que não consigo passar na mente de muita gente, mas as duas para mim são minhas mães. Interessante. É interessante que quando vamos para a África, eu tive o privilégio de morar lá, né? Entendemos um pouco mais da cultura bíblica, inclusive, né? Como era na época, no Antigo né? Testamento. Parece que o Oriente, né? Vamos dizer assim, anda de uma outra forma diferente do Ocidente, né? E a África ali tem bem essa cultura. Mas me fala aí do seu pai, você disse que ele era um curandeiro famoso. Isso. Explica o que é o curandeiro, como é que é isso aí? Aqui, a expressão que usam aqui no Brasil, costumeiramente, é feiticeiro, a pessoa que mexe com magia, né? Mas lá na África separamos. Tem o curandeiro, que é chamado aquele que mexe com a magia, vamos dizer, branca, e o feiticeiro é aquele que mexe com a magia negra. Meu pai, né, no contexto, era o que mexia com a magia branca. O que sabemos que, na verdade, não existe essa separação. É tudo, verdade. Tudo a mesma coisa. Mas meu pai era considerado essa que trabalhava a magia para curar, para abrir portas de emprego, para né? Até time de futebol vinha na nossa casa para ganhar o jogo de futebol. É mesmo? E você via essas coisas, a gente veio conversando sobre isso, você chegou a ver algumas manifestações assim sobrenaturais? Eu vi muitos trabalhos do meu pai, não é? Na época que eu não era convertido, eu me converti aos 14, meu pai preservava muitos meninos menores de algumas realidades. Quando chegava a 15 anos, ele começava a envolver mais os seus filhos. Alguns dos meus irmãos até envolveram nos trabalhos, nas cerimônias, nos ritos que se fazia. No meu caso, não cheguei a ser envolvido diretamente nesses ritos, mas vi muitas realidades sobrenaturais, coisas assim de... algumas histórias só de ouvir, que não cheguei a viver, não é? Eu me lembro de um episódio, até contei para você, que estava sentado na sala, meu pai faleceu em 2000, e isso depois do falecimento dele, estava sentado na sala conversando com minha mãe, quando minha mãe, de repente, ela para e fala assim, vamos parar um pouquinho, vamos ouvir seu pai que está falando conosco aqui, né? E teve um momento surreal que até meu pai, minha mãe muda de voz e incorpora assim, uma voz bem masculina. E eu ouvindo aquilo, uau! Eu já era crente, claro, mas era interessante, porque a gente trabalha um pouquinho. Não tem como abrir igreja na África e você não pensar na questão de libertação, porque você vai acabar em algum momento lidando com essas situações. E na nossa realidade bíblica, a gente sabe que aquilo é uma manifestação demoníaca. Né? O diabo ele atua muito na África nessa questão de enganar as pessoas, como se fossem mortos que voltam. É que na África é uma religião animista. Não existe nada que não esteja relacionado a uma alma ou a uma entidade espiritual. Até tropeçar na rua é porque é um espírito. Tudo está relacionado. É difícil encontrar um ateu, vamos dizer assim, na África, né? Ateu existe no contexto ocidental, vamos dizer, mas no contexto africano não existe, não. Todo africano é um ser religioso, de alguma maneira. Ele acredita em um Deus. Se não for o Deus, o Jeová, que nós adoramos, é o antepassado. É o pai que morreu, que volta. A tia que morreu, que volta. Então, essa realidade espiritual é muito séria lá.
Então, a gente vê casos, né? Histórias interessantes, assombração, coisas assim, é muito comum. Lá. É muito comum, por exemplo, de jovens que... meninas, por exemplo, que se convertem, o processo de libertação é muito longo, porque tem espíritos que não permitem ela casar, não é? Então tem que passar por um processo de libertação. Sim. Né? Até... E como foi seu processo aí de libertação? Você, filho de um curandeiro famoso na cidade, né? E, de repente, hoje é um pastor, né, pessoal? Olha Hoje, como pastor da Igreja Ágape lá em Moçambique. Uhum. Então, creio que foi um processo aí para sair desse contexto, né? O senhor, como o senhor abriu seus olhos, como foi sua história? Então, como eu disse, na visão do meu pai, eu era uma das pessoas que futuramente poderia substituí-lo como curandeiro. Ele enxergava assim, e ele pretendia me preparar para esse cenário. Mas também, na sua visão, era muito novo para ele começar esse preparo. Ele pensava que talvez com uns 15 anos para frente ele começaria a fazer esse processo. Mas aos 14 anos eu tive o primeiro encontro com Cristo. Teve uma cruzada evangelística na minha cidade, perto da minha casa. Eu participei dela e ali eu ouvi o evangelho e me apaixonei pelo que eu ouvi. Amém. E decidi entregar a minha vida para Cristo. Foi um momento interessante, mas, como eu falei, meu pai, pensando no meu futuro, não aceitou a minha conversão. Então, era um momento de opressão dentro de casa. Eu queria ir para a igreja, mas não conseguia. Então, não consegui ir. Aí teve um outro momento que eu cheguei a parar numa igreja batista, lá em Batia do Moçambique, mas também não fiquei nem uma semana lá, porque a opressão dentro de casa era muito grande. Meu pai lutava contra qualquer possibilidade de fé da minha parte. E ele tentava impedir de todo jeito que ele conseguisse. Mas um ano depois, em 95, eu me lembro, em outubro de 95, eu fui numa festa da Igreja Batista Renovada, né? A Bruna esteve lá, você esteve lá. Eu fui numa festa e naquela festa Deus falou comigo de uma forma muito assim, profunda, que eu decidi lutar contra todos os pensamentos do meu pai e da minha família. Eu decidi que eu ia viver para Cristo a partir daquele momento, aos 14 anos. E foi uma luta. Meu pai amaldiçoou, excomungou, fez tudo que era possível, me mandou para o inferno, para tudo mais, né? Até ele falou, eu me lembro que uma coisa que ele falou, olha, e nós cremos muito nesse negócio de feitiço, cremos mesmo que você tem que ter cuidado, tanto que nossa vida de oração na África é muito séria. A gente crê que tem que se proteger o tempo todo. Aí ele falou no início, olha, agora você está desprotegido. Agora você não tem mais a minha proteção. Então, você pode morrer a qualquer momento. Você pegar uma enfermidade qualquer, você não vai resistir. Porque agora os feiticeiros concorrentes vão querer tirar você de mim. Pesado, hein? Pesado, né? Pesado, né? Um menino de 14 anos. Exatamente. E, Manuel, uma coisa que me ocorreu aqui, fiquei imaginando. No momento ali que você estava recebendo Cristo na sua vida, naquele momento, assim, hoje ou na hora, você discerniu ou discerne o movimento espiritual que estava acontecendo com você ali naquele momento? Teve alguma sensação assim, identificada? Eu me lembro de ouvir a voz de Deus naquele dia. Eu me lembro que estava se cantando Rode Cruz se erigiu, dela um dia fugiu. E eu estava ouvindo a canção sendo cantada depois que foi pregado o evangelho. E eu me lembro de passar na minha memória as coisas que eu vivia dentro de casa, a opressão, mas também os desejos do meu pai. E eu me lembro até hoje, claramente ouvir, na hora que foi cantado, sim, eu amo a mensagem da cruz, ouvi a voz de Deus falando comigo, olha, eu chamei você para isso. Eu quero você para isso, eu criei você para fazer isso, para transmitir a mensagem da cruz. E eu comecei a chorar. E eu passei por um momento de choro, mas era um choro de desespero ao mesmo tempo, porque eu sabia que eu ia ter que lutar agora, dentro de casa, se eu realmente quisesse viver aquela realidade que estava sendo apresentada para mim. E demorou um ano até eu tomar peito, tomar a luta como minha, dizer, vou lutar. Né? Mas eu me lembro que a experiência da conversão ali foi muito gostosa. Eu chorava e ouvia Deus falar claramente, você não vai ter essas experiências que falam de voar e tal. Você vai voar de avião, você vai para as nações, você vai
transmitir a mensagem da cruz. Né? Sempre que eu vou pregar, eu gosto muito de enfatizar Cristo nas minhas pregações por causa disso. Porque no dia que ele me chamou, ele falou, você vai anunciar a mensagem da cruz. Amém. Então sempre tento trazer, eu posso estar pregando sobre missões, pregando sobre adoração, eu vou enfatizar a figura de Cristo, da cruz de Cristo, em qualquer coisa que eu for pregar, porque essa é a realidade. Uma renúncia, né? Para o seu contexto, imagino que foi uma renúncia muito grande, né? Era um curandeiro famoso, né? Entre aspas, você ia ter muitos poderes sobrenaturais, domínio sobre muitas pessoas, mas isso por influência do Satanás, né? Exatamente. Então, mas querendo ou não, muitas pessoas hoje buscam poder, né? Eu vejo que muitas das vezes não somente pelo curandeirismo, que na nossa cultura não é tão forte assim, exceto em alguns lugares, mas querem ser ricos, famosos, é o poder, né? Sim. E Cristo nos chama a renunciar tudo isso para seguir o plano dele, que é sempre melhor, né? E eu vejo muito na cultura africana que o povo vive muito debaixo do medo, né? Isso. Constantemente. O que movimenta as pessoas é o medo. É o medo do feitiço cair, então tem que fazer uma coisa para agradar o Deus tal, fazer uma oferenda. Como é que é isso na realidade africana? Então, você acabou de falar aí, é uma realidade. A África é uma cultura de medo e poder. Deixa eu só contar um episódio, estava respondendo aqui a voz misteriosa. Sim. eu mesmo, sou eu. Após esse momento de conversão, eu falei que meu pai falou que ia ficar desprotegido, sem mais a cobertura espiritual dele. E eu me lembro de ter respondido ele assim, tá bom. Aí eu comecei a frequentar a igreja e não demorou muito, eu fiquei doente. Mas fiquei muito doente. Peguei, assim, a pior malária que eu tive em toda a minha vida. Né? E eu era asmático também. Uau. Então eu sofria crises de asma sérias, assim. E eu me lembro que naquela vez que fiquei doente, minha mãe, que também ajudava meu pai, falou, você vai morrer. Você não vai sair dessa vivo. Aí eu lembro de falar para minha mãe, olha, eu vou não só sair vivo dessa, como também Deus vai me curar de uma coisa que papai nunca conseguiu me curar. Eu não vou morrer nessa, não. Glória a Deus. Né? E passei muito mal, tive esses momentos, e eles sempre diziam, vamos fazer um trabalho, que eu falei, não vai fazer. Eu sou crente e vou manter a minha fé, Jesus vai me salvar. Glória a Deus. E foi uma experiência, assim, muito forte, porque quando eu saí dessa malária, eu saí da malária e nunca mais sofri crise de asma até hoje. Olha, isso aos glória a 14 Deus, anos. Então, glória a Deus, que maravilha. Até hoje eu brinco, eu falo assim, olha, a não ser que eu seja um fantasma, né? Mas Jesus fez um milagre tão grande, né? Que acabou. Mas é exatamente como você falou, a minha mãe chega e fala, você vai morrer. Na minha realidade cultural, eu ia entrar em desespero. Exatamente. Porque é assim que funciona a África, é medo e poder. Quem tem poder ameaça quem não tem. Sim. E quem não tem se esconde, se foge, porque ou você luta para ter o poder ou você é a pessoa que realmente vai sofrer. Qualquer coisa, qualquer briga, você fica com medo de morrer, não pode brigar com ninguém. Então, mas quando chegou essa ameaça para mim, eu já tinha consciência de que era Cristo. E eu falei, olha, ele vai lutar por mim, ele vai lutar pela minha vida, eu não vou morrer. Amém. Eu vou viver. E eu saí vivo da malária, não é? E ainda saí sem asma nenhuma. Olha que bênção. Olha que bênção, né? Deus bom. Uma experiência, né? Até as experiências ruins, Deus usa para a glória dele. Para a glória dele. Nos atrair. Exatamente. Eu, quando eu estive lá na África, eu vi muito isso no meio da igreja. Às vezes o irmão frequenta a igreja, estava lá, ficava doente, ele ia buscar o curandeiro, isso né? Mesmo. Infelizmente acontece muito isso, né? Até, às vezes, líderes, né, procuram fazer isso. Fazendo um paralelo aqui com o evangelho aqui. Não, até existe pastores que vão aos curandeiros. Para ter poder, né? Exatamente. Fazendo um paralelo aqui com a gente, muitas vezes a pessoa está na igreja... Gustavo. Sim. Eu entendi certo. Pastores... Vamos, não é... Desculpa, viu, Gustavo? Mas eu fiquei impactado. Pseudos, né? Falso pastor. Estou impactado. Profetas, né? Não é muito diferente daqui, não, viu? Não, né? Não é. Misericórdia. Pessoa em busca de poder faz de tudo. Faz de tudo, né? Na verdade, a gente hoje, olhando para a igreja moçambicana, a gente pensa assim, a igreja brasileira foi muito influenciada pela teologia americana. Sim. E depois, o que aconteceu? A igreja brasileira pegou e foi influenciar a igreja
moçambicana. Então É tem muito disso. Sim. Então, talvez por isso não tem muita diferença assim. Sim, é verdade. Não é? Precisa de objetos, tal, para ver a isso cura. mesmo. É isso mesmo. Né? Aquela coisa isso toda, mesmo. né? Se um africano convertido, ele precisa de um trabalho discipulado muito sério. Sim. Se não tiver esse trabalho discipulado, você tem um crente frágil, porque ele vai na igreja até um momento que as coisas apertarem. Exatamente. Aí ele muda tudo. Ele vai procurar outra realidade espiritual. Sim. E tem esse lado que eu falei no meio de pastores, que vamos ver, pseudo-pastores, que Sim. na busca pelo poder acabam também fazendo alianças obscuras. E eu vejo que não é diferente aqui também. Às vezes o irmão começa a ir na igreja, aquele primeiro amor, e aí começa as coisas a apertarem, entre aspas, não está tendo o resultado que ele gostaria, e ele vai atrás daquilo que dá o resultado. Ele está indo na igreja, não está tendo, entre aspas, a prosperidade que ele quer, ou ele vai atrás de uma igreja que vai dar prosperidade, ou ele vai cair no mundão e esquecer de Deus, porque o que ele quer é prosperidade, né? Então o ser humano é igual em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Ou está com Deus ou não está, não é verdade? E queria que você falasse um pouco da sua experiência após a conversão. Para quem não sabe, o pastor Manuel é uma referência hoje lá na Beira, né? Deus levantou o ministério dele, uma bênção. E como foi esse processo? Você começou a até ser líder de jovens. Como é que foi isso aí? Deus te chamou para o ministério? É muito novo, eu me converti, como eu disse. Mas tem uma coisa que eu acho que Deus chama a gente mesmo antes da conversão, né? Ele, falando com Jeremias, ele fala: ainda antes da fundação do mundo, eu te conhecia, as nações te dê por herança. Eu acredito que Deus me chamou desse jeito. Amém. E eu via isso hoje, olhando para minha história, para o meu passado, eu vi que Deus já, dentro do meu contexto familiar, ele me levantava como líder, não é? A nossa família era tão grande que nós tínhamos campeonatos de futebol no bairro e a nossa casa formava 3 times. Rapaz. E eu era sempre aquela figura líder, mesmo sendo um dos mais novos. Eu era aquela figura líder dentro daquele grupo, dentro de casa. E em vários momentos Deus me usou nessa questão de liderar os meus irmãos, liderar a equipe. E quando eu entrei na igreja, muito cedo Deus começou a me envolver com situações de liderança. Não é? Já eu entrei na igreja, firmei-me mesmo em 95 e 97, já comecei a me envolver com a liderança de jovens na igreja, trabalhando seriamente. Em 98 chegou o pastor Paundi para liderar a igreja. Na época era liderada por brasileiros, mas depois passam a igreja para um moçambicano. Ali eu passo a ter um pouquinho mais de oportunidade de exercer o meu ministério dentro da igreja. E me tornei líder de jovens também. Sim. Com 98, com 17 anos, já era líder de jovem, nem jovem ainda era. Aí comecei a trabalhar e foi assim que Deus foi trabalhar nesse chamado. E me lembro que eu era muito tímido. Ainda acho que eu sou tímido, embora às vezes eu, sei lá, não pareço. Parece não. Eu tinha dificuldade de falar, assim, muito grande. E Deus começou a me usar com a fala também. Amém. Falar para as pessoas, de pregar e mais. E foi num desses momentos de pregação, 99, 98, que um pastor chegou para mim e falou assim: olha, Deus chamou você para as nações. Deus chamou você para ser o evangelista das nações. Ele vai te levar por esse mundão afora e pregar o evangelho. Você tem esse chamado. Eu, filho de um curandeiro, pobre, eu não via isso como uma coisa possível. Eu saindo, mas eu me lembrei que no dia que me converti, a voz falou isso para mim, que você ia pregar o meu evangelho. Tudo bem. Mas comecei a trabalhar na igreja. Em 99, 2000, o pastor teve que sair para fazer um curso de 2 anos fora. Aí ele coloca eu e um outro colega meu irmão Simonal, como líderes lá na igreja. E nessa época eu tive que tomar mais dianteira. Eu tinha 19 anos, tive que tomar frente de situações um pouquinho mais sérias. E ali foi quando realmente o meu chamado veio à tona, diante dos maiores desafios da minha vida. Amém. Ali também eu estava querendo... Jovenzinho, 19 um jovenzinho, anos. E nessa Às época... vezes o jovem aqui, 19 anos, não faz nada, não quer nada com a vida. E aqui, o Manuel é um exemplo aqui, já assumindo a dianteira ali da sua 19 igreja. anos. Né? Minha família, como era assim,
todos me perguntam como é que meu pai sustentava essa máquina familiar. Sim. Meu pai era muito inteligente. Eu acho ele foi um excelente gestor. Ele tinha o dinheiro dele, então deu o dinheiro para alguma das mulheres, para elas abrirem negócios individuais, tipo pequenas barracas assim, e vendiam coisinhas tipo feijão, arroz, coisinhas assim. E também deu recursos para os seus filhos fazerem negócios pequenos, tipo vender bala e tal. Então, com 10, 12 anos, eu já vendia bala na rua e tudo mais. E isso também já trouxe essa maturidade. Né? Então, muito novo, a gente teve que amadurecer. E com esse negócio de vender bala, tinha que comprar minha roupa, não tinha que pedir meu pai, tinha que comprar sozinho. Então, amadureci muito cedo. E isso foi Deus usou isso depois na igreja, esse amadurecimento precoce, para trabalhar com a liderança de jovens. E nessa época, eu me lembro, e da igreja no geral, eu tinha que fazer vestibular para a faculdade. E eu queria estudar fora da Beira, queria ir para a capital, Maputo. Sim. Na época, meu sonho, eu tinha duas. Deus desejou fazer economia e gestão, ou fazia letras com especialização no ensino de inglês, que era meu sonho também. Sim. Mas ali Deus falou que eu não ia para Maputo, né? Que eu ia fazer a faculdade na Beira. Sim. Aí eu perdi o vestibular, só que nesse período que eu perdi o vestibular, foi a época que o meu pastor saiu da igreja. Então eu tinha que ficar 1 ano sem estudar. Eu fui fazer o vestibular, a faculdade mudou o calendário, fiquei mais 1 ano. Os 2 anos que eu fiquei sem estudar, foi o tempo que o meu pastor ficou fora e eu fiquei na liderança da igreja ali, do Batente. Foi a escola na marra, a escola de Deus. Escola de Deus. Aí depois disso, Deus permitiu que eu fosse fazer a faculdade. E foi assim, uma benção, mas não fui fazer economia e gestão. Fiz a faculdade dentro da minha própria cidade, porque Deus me queria continuar na igreja. Não precisei ser da cidade, fiz a faculdade dentro da minha cidade e ainda continuei servindo dentro da igreja. É interessante como Deus vai direcionando os caminhos da nossa vida, quando a gente entrega a nossa vida para Ele, né? Tanto é que você foi a peça principal para abrir uma escola cristã. Exatamente. Na Beira. Conta aí sobre isso. A escola cristã foi um projeto muito de Deus mesmo, né? Porque depois que eu passei por esse cenário todo, eu vim para o Brasil para fazer seminário, né? E fiquei 3 anos em Belo Horizonte estudando, fazendo seminário de teologia bíblica da missão, né? E depois desse período eu voltei para Moçambique, fiquei 2 anos em Moçambique e voltei de novo para o Brasil para casar e também... Aí, casou com brasileira, galera. Rapaz não é bobo, não. Claro que não, né? Já procurei... A Joyce é uma benção. A melhor paulista, né? Aí... Já procurei a melhor paulista que tem no Brasil. Desculpa, mas a minha é melhor. Cada um vai dizer que a sua é melhor, mas... Joyce é uma benção, mulher de Deus. A voz misteriosa também vai dizer que a sua é melhor. Então vamos... Colocou um homem no prumo ali. Com certeza, né? Se eu não falar nada aqui, eu apanho depois. Então, mas aí eu vim casar e fiquei mais um tempo aqui trabalhando como missionário aqui no Brasil durante um período. E nesse período, a gente orando para voltar para Moçambique, a gente orava para que Deus levantasse um sustento e Deus nos desse um projeto certo para fazer Moçambique. Aí foi quando um amigo com quem trabalhamos lá, um outro missionário americano, me perguntou se eu queria assumir uma escola e eu queria abrir essa escola junto com ele lá em Moçambique. Aí eu falei, olha, eu sou pastor. Né? Na época eu falei, porque eu estava meio concentrado num só lugar e eu quero trabalhar com discipulado através da música e adoração. Eu quero focar nisso, não quero dirigir escola, vou me perder bastante. Aí ele falou assim, vai orar, vai perguntar para Deus. Quando eu fui orar, e Deus falou assim, olha, e quem disse sendo pastor, você não pode pastorear na escola, né? Amém. E isso ficou tão claro na minha cabeça que toda a gente que me perguntava, por que você não vai pastorear? Eu falei, estou pastoreando. Amém. Né? Então foi quando eu decidi aceitar o desafio. Em 2018, voltei para Moçambique. Né? Eu e minha família, eu fui antes da família preparar o cenário. Depois a família foi lá, na época era eu, Joyce, mas a nossa filha recém-nascida, a Maria Júlia. Fui para lá e começamos esse processo de plantar uma escola. Nosso desejo era plantar uma escola de educação, em princípio, educação cristã, e que fosse de um alto padrão e qualidade internacional. Uau. E nós começamos na Beira, não tinha nenhuma escola cristã assim, e começamos na Beira, essa escola bilíngue, com um currículo totalmente cristão, que ensinasse a Bíblia, ensinasse as Escrituras. Glória a Deus. Precisa implantar no Brasil agora. Olha só, na nossa escola... Tá precisando aqui.
Na nossa escola, a Bíblia é uma disciplina. Não é só, tipo, vamos fazer devocional. Não, eles têm a Bíblia como uma disciplina, igual matemática e tudo mais. Que legal. E tudo que nós ensinamos na escola, tudo tá ligado com Deus. A matemática, tudo isso vem de Deus. Então, a ciência vem de Deus. E as crianças crescem nesse ambiente discipulado. E a escola está lá. Hoje não estou envolvido como diretor da escola. No início desse ano eu entreguei o cargo, porque a escola já se estabeleceu. Amém. Ela já tem um nome na cidade. Hoje tem 200 e poucos alunos, funcionando muito bem. Olha que bênção. É uma referência na cidade inteira. É praticamente a segunda maior escola em termos de ensino particular na escola. E a maior escola em termos de ensino cristão, né? Ensinando princípios cristãos. Tivemos várias experiências. Tive até a experiência de batismo com o Espírito Santo. Uau, conta isso aí. Como é que foi isso? Então, Moçambique passou por uma experiência de uma espécie de furacão, vamos dizer, Sim. que foi um ciclone. É muito triste. Em 2019, que causou muito estrago. Sim. Na cidade da Beira. E depois disso, a cidade ficou muito traumatizada. As pessoas tinham medo, as pessoas ficavam assustadas com qualquer barulho. E as crianças também ficaram nessa situação. Quando reabrimos a escola, as crianças não conseguiam se concentrar nas aulas. Elas tinham problemas sérios, tinham medo e nós não sabíamos o que fazer. Nesse contexto, Deus nos mandou pegar violão e cantar louvores com as crianças. Olha que benção. E foi o que eu fiz. Eu pegava o violão e Deus me deu umas canções durante a tempestade que eu usava na escola para expressar nossa adoração a Deus. Amém. Começamos a cantar com as crianças lá e tal. E eu lembro que começamos a ter experiências impactantes. As crianças começaram a chorar durante o louvor, os professores. E foi um movimento diferente. Aí teve um dia, né, tipo um bem auge nesse movimento, depois de uma semana, que eu estava na sala sentado, depois de um culto bem abençoado com as crianças. O professor chegou para mim e falou: diretor, vem na minha sala. Não chamou diretor, falou pastor. Tirou o nome do diretor, falou: pastor, Sim. vem na minha sala. Como é que foi? Não, vem na minha sala, o senhor decide o que vai acontecer, porque está acontecendo um negócio diferente e eu preciso que o senhor veja. Que isso. Aí eu fui na sala, quando cheguei lá, tinha umas crianças de 8, 10 anos, ajoelhadas, de mãos dadas, profetizando, falando em línguas, chorando e gritando. Que isso. E eu olhei aquele cenário e ele falou assim: posso parar? Eu falei assim: eu mato vocês parar. Deixa essas crianças continuar nesse ambiente de adoração, que estava muito bom de ver. Eu queria, não tinha câmera para gravar, não tinha nada. Eu falei assim: ninguém grava nada, deixa que é o momento que Deus está trabalhando mesmo. Rapaz. E Deus começou a curar a nossa escola. Começou a curar os pais, começou a curar as crianças. Que coisa linda. E foi muito lindo. E esse dia terminou com um testemunho ainda maior. Porque as crianças saíram da escola, foram para casa, e uma daquelas crianças, dentro da sua casa, morava num condomínio, ela saiu para jogar bola da rua do condomínio com outras crianças. E eram umas 9, 10 crianças, e a criança com 9 anos. E a criança sai correndo da rua e vai até a mãe, que estava na cozinha. Fala: mãe, vem para cá. E a mãe: o que foi? A mãe, Assembleia de Deus, ela fala assim: o que foi? Eu falo: mãe, preciso que você faça uma coisa. A mãe: o que foi? Ela fala: mãe, então, você viu o que está acontecendo na escola, né? Hoje eu estava agora jogando bola com os meus amigos e Jesus falou para eu pregar para meus amigos. Uau. Eu preguei para meus amigos e todos queriam citar Jesus. Mas eu não sei fazer oração. Você veio fazer oração? Puxa! Aí foi... Avivamento. Uau, nossa, foi... Aí no dia seguinte a mãe veio para a escola. Chegou pro diretor: eu preciso saber o que está acontecendo. Eu falei: quem foi? Ela contou a história. Aí eu não aguentei, não. Nossa, eu chorava. Eu falava: é para isso que Deus me chamou, né? Glória a Deus. Para pastorear essas crianças e levá-las a viver o evangelho. Amém. E eu acho que essa escola está fazendo isso na cidade. Glória a Deus. Nós temos problemas sérios de educação na Beira, muito sérios. Sim. E a nossa escola, ela quer não só resolver esse problema de educação, de falta de qualidade, mas também trazer Cristo dentro do contexto de educação. Glória a Deus. E isso é o verdadeiro avivamento, né, pastor? É verdade. A igreja influenciando Isso. toda a sociedade, o contexto. E pelo que eu entendi, né, pela cronologia do que ele contou, o poder que a música tem, né? Ah, sim. Para acontecer tudo que aconteceu depois. Exato. Né? Exato. Eu costumo dizer que a música, ela é um afago de mãos invisíveis, né? É verdade. Ou seja, é algo que está no invisível, se manifesta no visível através da canção. O próprio som é isso, né? Isso mesmo. É verdade. Né? O universo, tudo que a gente vê, tudo que a gente vive aqui, existe debaixo de frequência, energia e vibração. E a música é isso.
A música é energia, frequência e vibração. É né? verdade. Então, a música, quando ela se manifesta de forma transicional, ou seja, ela transita do espiritual pro reino físico, né, material, é uma transição dimensional que acontece, né? Ou seja, é algo muito celestial, muito poderoso, né? Poderoso. É verdade. A ponto de discorrer tudo isso que aconteceu. Ó. Verdade. Fala um pouco dessa também força da música na África, né, pastor? A gente estava conversando sobre isso. É um povo extremamente musical. Eu me lembro quando eu conheci o Benjamin. Sim. Né? Benjamin, um abraço pra você, meu querido. Um abraço aí, meu querido. Lá de Milange, né? Tamo Benjaminzão, gente junto. boa. Ele, quando eu o conheci, ele gravou vários áudios dos cultos deles lá cantando no dialeto de lá. Sim. E eu coloquei assim em casa, né? Nós começamos a chorar e adorar e a presença de Deus se manifestando dentro de casa. Eu com a minha família, que foi algo extremamente impactante. E eu tô dizendo para você que é extremamente porque eu já vivi algumas experiências fortes, né? Nessa área. E foi algo ímpar. Maravilhoso. O povo africano, a música deles é muito forte, muito linda. Quando estamos no culto, não dá vontade de ir embora, né? É verdade. Fala um pouco dessa parte musical. Então, eu vou estar comentando com o Gustavo enquanto vínhamos que não se pode entender o africano, cultura africana, fora da música e da dança. Tudo para nós envolve o canto e a dança. São duas coisas que estão muito ligadas. Nós expressamos qualquer tipo de emoção cantando ou dançando. Se vamos chorar, choramos cantando. Até mesmo quando vamos acusar alguém, acusamos cantando. Nossa cultura é muito musical, é muito dramática, muito teatral, muito dança. Então estamos sempre coreografando e cantando os nossos sentimentos. Sofreu muito a África, passou por muita colonização, escravatura, muito dor, muito sofrimento. E sempre, no meio dessas situações, o africano canta. Até quando morre alguém, nós cantamos. Sim. Então, a música é a maneira que nós expressamos muito do que está dentro de nós. Eu até acho que é por isso que nós temos assim muitos poucos casos de depressão. Exatamente. Estávamos exatamente falando sobre isso. Enquanto o povo no Ocidente, que tem tudo, tem riquezas, tá com depressão, querendo se matar, é difícil você ver isso na África. Quando eu vivi lá, não vi isso. Não, é muito difícil. Né? Hoje está se fortalecendo essa questão de ter psicólogos, ou de ser, como se chama, terapeutas e tudo mais, porque a globalização também está chegando lá. Sim, né? sim. Mas é uma profissão nova, porque durante muito tempo a gente lida com isso cantando, dançando, celebrando, mesmo no momento de dor. Né? Então a música é muito séria. Forma de extravasar. Exato. Né? E minha vida mesmo foi tudo sempre em volta da música. Minha família sempre usou a música dentro de casa. E quando me converti foi num contexto que estava se cantando, né? A mensagem da cruz. E por vários momentos, quando eu não sei o que fazer, eu pego violão e canto. Não tenho uma voz incrível, eu não sou cantor, mas sempre que eu não sei o que fazer, eu pego um violão e canto. E eu sei que Deus vai falar comigo, porque eu cresci assim. A música... diz que Deus habita em meio aos louvores. Os louvores, né? É isso mesmo. A música, ela anda de mãos dadas com a cultura africana, anda de mãos dadas com os costumes, anda de mãos dadas com a forma que nós pregamos, anda de mãos dadas com a nossa adoração. Então, em todos os contextos nossos, você vai ter música lá. Muito interessante, né? Fala um pouco daquela experiência que você teve Ele teve alguns choques culturais quando ele veio pro Brasil, né? Uma delas foi na igreja. Conta aí essa experiência. Então, tem a ver com música também, mas tem muito mais a ver muito mais a ver, não é? Outras coisas. Eu tinha acabado de chegar, recém-chegado, foi em 2010, não é? Cheguei aqui em Belo Horizonte. Aí, numa quinta-feira, fui no culto. Eu cheguei, estava eu, mais um outro moçambicano, e estávamos animados, né? Sempre tivemos uma boa referência da igreja brasileira e estávamos querendo conhecer essa. Na época, era uma época que se falava muito do Antônio Cirilo, né? E tal. E David Keelan, isso. E nós queremos conhecer tudo isso. E chegamos na igreja, no culto. O culto, assim, muito alegre, o povo cantando e as músicas, e pulando e dançando. Aí, de repente, mandou o povo sentar e disse, agora vamos cantar para dar oferta e dízimo, né? Aí começaram, sem querer nenhuma coisa contra essa música, claro, em específico, mas um momento para mim não combinou. Combinou. Aí começaram a cantar, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim,
Nada, hein? Eu falei assim, o brasileiro não gosta da oferta, não. Não sabe. Olha como é que é na África Eu agora. fiquei Conta aí. chocado, eu vendo aquela realidade, uma música bem arrastada, e ainda dizendo que não encontra nada de bom dentro de mim. Eu falei assim, Sim. aqui o povo não gosta de dar oferta. Porque lá, você pode ter um culto morto todos os momentos, mas quando chega o momento de oferta, pronto, mudou o culto. É aquela festa, Sim. é aquela celebração, o povo sai dançando, pulando, e a música é diferente, é aquela alegria. É um momento muito especial do culto. Porque o africano durante muito tempo sofreu e sempre quis encontrar um momento de agradecer a Deus. E o momento de oferta é o momento que nós temos para dar o nosso melhor para Deus. Aí nesse momento saímos dançando, leva galinha, pato, arroz, milho, leva dinheiro, leva tudo. Então é o momento de dar o nosso melhor para Deus. E para nós a oferta é o auge da nossa adoração. Amém. Entendeu? Então quando eu vi aquilo, eu fiquei assim... Poxa, o povo... Outro momento que vira velório aqui no Brasil é a ceia, né? Exatamente. Muito velório. Você tá ali mesmo. celebrando a ressurreição de Cristo, É cara. verdade. Só falta você cair no chão, de cara no chão, de tristeza. É verdade. Verdade. E nós, na África, quando fazemos a ceia, nós sempre fazemos aquele momento, aquele ritual um pouco mais tranquilo, mas é assim, toma o cálice, né, e come o pão, acabou, a gente fala assim, Jesus saiu cantando, né, com seus discípulos. Aquele momento, Aí é loucura. Aí, depois disso, fala, canta uma canção, aí é festa. O povo sai todo pra frente, o povo sai das cadeiras, vem pra frente e começa a dançar e vira aquela festa. Tanto a ceia quanto a oferta para nós é festivo. Sim. E o africano é muito isso de viver em comunidade, né? Em grupo. E eu vejo que eles dão muito importante à reunião da igreja. Eu via, às vezes, lá quando eu morei em Aminga, né? Viam pessoas que andavam quilômetros para congregar e, às vezes... Aqui no Brasil, os irmãos, qualquer coisinha dá uma chuva. Parece que o povo é de açúcar, né? Vai dissolver. Fala um pouco dessa vontade de ir na igreja, eu até falei congregar. Isso, né? Eu falei isso numa pregação que eu fiz recente, estava em Teodoro Sampaio. Eu falei, olha, não foi Teodoro, foi Limeira. Eu falei, olha, é muito triste a realidade da igreja hoje, não é? No Brasil. Um culto de 1 hora, o irmão não consegue sentar, já quer sair. No meio da pregação, ele levanta. Não acontece isso na África. Não. Quanto tempo dura os cultos? Assim? Cara, o culto pode... Às vezes o culto está já com 3 horas rolando e a pregação está só começando. O povo não sai de lá, não. E estou falando de povo que andou 15 quilômetros a pé, 3 quilômetros a pé. O povo que andou quilômetros para chegar na igreja. Sim. Aí ele chega na igreja, ele não tem pressa de sair da igreja. Tem realidades, não é a nossa realidade na cidade, mas quando você vai mais para o distrito ou para as aldeias, tem a realidade que se você fizer 1 hora de louvor, a pregação tem que ser o dobro do que você cantou. Olha só. Então eles querem sentar, ouvir, o pregador não vai... Aí o pregador chega e fala 30 minutos, meia hora, e fica assim, não pregou nada, fala aí, fala mais. É só na introdução. É só na introdução, meia hora. Aqui não, aqui você fala meia hora e o povo começa a levantar. Eu também fiquei escandalizado com isso. Quando cheguei aqui, eu via o povo saindo no meio da pregação e falou, oxi, esse povo não quer adorar a Deus. Eu ficava assustado, talvez de uma cultura mais corrida. E para nós, não. Nós falamos assim, um africano não tem relógio, não. E não está preocupado com o relógio. Eu ouvi uma frase na África que eu acho muito legal. Diz, correr não é chegar. Correr não é chegar. Nós falamos muito isso. Não é verdade? Então, os nossos cultos não têm corrida. Sim. Né? Às vezes, nossa igreja, que é considerada uma igreja um pouco mais contemporânea, nossa igreja bíblica Ágape, o culto começa às 10 e vai até às 13. Na verdade, chegamos na igreja às 9 para a escola dominical, das 9 às 10. E só saímos da igreja às 13 horas, não é? 1 hora da tarde. E mesmo assim, você não vai ter situação de gente abandonando o culto. Exatamente. Tem igrejas dentro da cidade, amigos meus pastoreando, que começam o culto às 9 da manhã e vai até às 3 da tarde. Uau. E o povo continua sentado na igreja. Sim. Aí você pergunta, mas essas meninas não cozinham, não? Elas acordam 4 da manhã, faz todo almoço, limpa toda a casa, deixa a casa pronta. Se o marido não é crente, ele vai ter a comida lá. Uau. Então ela vai na igreja, deixa a casa toda pronta para o almoço. Ela volta e faz o almoço. Ou esquenta, se for necessário, ou o marido mesmo esquenta. Então, eu acho que os crentes do Brasil têm que fazer um... Não é ir lá evangelizar. O povo africano tem que evangelizar a gente. Então, uma coisa que eu penso comigo, assim, na verdade, vamos lá, olha só. Quando você vai num lugar para prestar culto, mas acontece de tudo, menos prestação de culto. Uau. Já aconteceu, né? Eu já vi. Sim. Né? A vontade é de ir embora mesmo. É. Agora, quando a presença de Deus se manifesta,
né? E começa a fluir o Espírito Santo, e a inspiração, e ministração, e transformação, e aquele ambiente. Aí não dá vontade de ir embora. Não dá, não. Eu acho interessante, pastor, é a atitude do povo à igreja, que eu acho, a congregação. Acho que faz muita diferença. Eles vão com essa atitude de querer. Já vem preparado. Já vem preparado. Já vem preparado. Exatamente. Aí a coisa acontece. O africano, quando ele vai no culto, ele sempre vai na expectativa de que algo sobrenatural vai acontecer. Amém. É porque nós vimos muito coisas sobrenaturais do outro lado. Sim. Então a gente já vai na igreja na expectativa de que algo maior do que nós vimos antes, na outra vida, Sim. vamos ver na igreja. Então ele já chega na igreja com essa expectativa. É uma sede, né? Se você fala para o irmão abrir o culto com uma oração, a oração dele vai ser aquela oração do fogo, capaz de levar 10 minutos orando em oração de fogo, só para fazer a abertura do culto. Então é aquela oração apaixonada e desesperada, gritando, chamando a presença de Deus e guerra ao mesmo tempo. Tanto que às vezes você tem que chegar lá e falar assim, amém, irmão, amém. Porque ele não vai parar. E vai nessa atmosfera. Sim. E na hora da pregação, a pregação é uma loucura, né? Você vai pregando, a igreja responde, né? Eu achava legal. Ela sai de pé, ela corre com o capular, ela levanta, bate na mão do pregador, dá um. Como chama? Dá um. Como é que chama isso aqui? High five. Isso. E o povo corre. Sim. É uma doideira. A pregação lá é uma. É uma loucura. Legal. É muito legal. O povo participa daqueles momentos de pregação, né? Então, quando o Gustavo me levar para África. Já marca aí, vamos levar a Giovana também. Vou estar preparado já então, hein? Vamos lá visitar o pastor Manuel. Vamos ver aqui o nosso tempo aqui. Ainda tem mais um pouquinho, Giovana. Pastor Manuel, estamos falando aqui muito da contribuição do povo africano. Eu penso que muito da cultura brasileira, essa alegria, espontaneidade, música, arte, vem muito dessa questão da cultura africana, né? Mas eu vejo que muitas das vezes o africano ele se sente inferior. Se sente menos do que os outros povos. Isso é verdade. O que pode ser feito para que o africano veja isso, reconheça o seu valor, né, e seja a luz para os outros povos? Que eu penso que hoje o mundo precisa muito do evangelho, dessa forma de expressão, de entrega que um africano convertido é tremendo, né? Muitos ainda, infelizmente, estão presos nessa questão do curandeirismo. Então, ainda não está convertido, né? Está no processo. Mas quando um africano se converte, é uma bomba nas mãos de Deus, né? O que precisa ser feito para que o povo se desperte para isso? Olha, eu concordo. O africano por que desse sentimento de inferioridade? O africano é muito inteligente. O africano, assim, o moçambicano, quando você olha, é uma pessoa muito inteligente. Muito alegre, com uma habilidade de pregar o evangelho, de anunciar Cristo extraordinária. É verdade. Se o moçambicano muda de casa ou muda de cidade para morar em outra cidade, ele não tem igreja lá, que ele facilmente vai começar uma igreja lá, sozinho. Do nada, ele tem essa disposição, essa paixão para começar as coisas, de fazer coisas muito grandes. Mas, infelizmente, talvez tenha a ver um pouco com a educação colonial, nós nos sentimos muito inferiores. Né? Porque o que eu acho que aconteceu com o colonialismo era assim, era mais ou menos assim, vou desenhar um cenário. Sim. Não é? Que você tinha de um lado uma família africana e do outro lado uma família do colonizador. Né? E aí o que acontecia? O africano olhava para o seu filho e falava, tá vendo aquele menino lá, o filho do patrão? E esse meu filho, você vai crescer para trabalhar para ele. Ele disse, o máximo dele seria trabalhar para os colonizadores. Então ele já criava o filho dizendo, você vai servir o colonizador. Sim. Do outro lado, o colonizador criava o filho dizendo, você vai escravizar aquele lá. Sim. Então essa mentalidade cresceu lá, tanto que quem vendia o africano para o colonizador era o próprio africano. Quem era usado para bater, outras coisas, torturar o africano era o próprio africano. Então, é uma cultura onde o próprio africano foi se oprimindo e deixando que o Ocidente falasse que nossa cultura não presta. E não é verdade, a cultura africana é rica demais. Totalmente. Muito rico. A própria África como continente é rico demais. Moçambique é um país rico, belo, com praias lindas, paradisíacas, né? Sim. Então é uma coisa assim extraordinária, mas
nós paramos de enxergar esse nosso valor, paramos de acreditar em nós mesmos. E quando veio o missionário, muitas vezes, ele não deixou o africano fazer junto. Sim. Ele mesmo fez como se o africano falou, ok, você senta aí, você recebe o que eu tenho. Existe, desculpa, não estou querendo ofender nenhuma nação missionária, mas existia dentro de vários missionários que foram para Moçambique esse complexo de Capitão América, do super-homem, homem de ferro, que foi vou pra lá, resolver os problemas. Eu vou resolver, vou mudar a África. E acaba que quando você vai para resolver tudo, você prega um evangelho frágil e você continua dizendo para o africano, você não tem habilidade. E quando aquele missionário vai embora, tudo acaba. Exatamente. Eu sempre pensei que o melhor trabalho missionário é aquele que o próprio habitante da terra, o nativo, vamos dizer assim, ele assume e ele toca, né? Exatamente. Então o trabalho do missionário é só ser um suporte atrás. É isso mesmo. Deixar o povo avançar. Conta mesmo. a experiência que você teve lá do projeto, que você foi na Tailândia. Mas é isso que eu estou falando. É esse aspecto, ali onde começa a mudar. Quando eu começo a empoderar o próprio africano para fazer. Eu tive uma experiência na Tailândia de alguém me perguntar, dentro de uma conferência que eu estava participando, e alguém me perguntou, eu tenho um projeto lindo de educação em Tanzânia, vocês falam Tanzânia aqui, e temos esse projeto que não está dando certo. Aí eu falei, me explica direito como é que surgiu esse projeto. Ele falou, não, eu estava lá na Inglaterra e Deus me deu essa ideia de fazer o projeto, e eu comecei a escrever o projeto lá na minha casa, no meu gabinete, e depois eu trouxe o projeto para Tanzânia, na expectativa de ajudar aquela comunidade que tinha problemas de educação. Eu falei assim, mas então, ali todo o erro está ali, né? Você fez o projeto dentro do seu gabinete lá na Inglaterra. Você tem que pegar um papel em branco e uma caneta e pegar o avião, ir para Tanzânia, chegar lá, sentar com o povo e falar assim, vamos conversar? O que nós precisamos mudar aqui? Deixar o povo participar desse momento de criar esse projeto, de pensar nesse projeto. Porque agora o projeto não vai ser só teu, vai ser nosso projeto. Porque às vezes você olhou e viu que há uma necessidade que eles não viram que tem. Eles não estão vendo a mesma necessidade. É coçar onde eles não sentem cócegas. Não sentem cócegas. Né? Tem um exemplo claro lá em Moçambique de alguém que foi... Olha só, esse foi bem engraçado. Ele foi numa comunidade e não tinha água naquela comunidade. As mulheres andavam 5, 10 quilômetros para buscar água, não é? A pé. E depois voltavam com aqueles 20 litros de água na cabeça e tal. Você já viu esse cenário lá. Muito. Então voltavam andando. E a pessoa chegou e falou assim, nossa, vou resolver esse problema. Foi para o Ocidente, levantou muitos recursos e chegou naquela comunidade e criou uma fonte de água dentro da comunidade. Então as mulheres não precisavam mais andar para buscar água, as mulheres buscavam água ali dentro da comunidade. Mas o que ele percebeu depois de um ano é que a fonte secou e ninguém usou ela durante o ano todo. Uau. E ele ficou querendo entender, como assim? Eu criei a solução e o povo não abraçou? Aí, quando ele foi fazer uma pesquisa na comunidade, o povo falou assim, não, é que aquela fonte é amaldiçoada. Olha só. Tem demônio nela. Mas como assim tem demônio? Ele falou assim, é porque depois que criou a fonte, não há mais amizade entre nós. Olha só. Aquele ato de pegar água. Isso, elas conversavam. Toda uma conversa. Isso, eles desenvolviam essa conversa, esse momento de... Era um momento auge do dia daquelas mulheres, que elas tinham uma com a outra, compartilhavam um desafio e tal, e acabou, depois que a fonte foi colocada. Olha só. Então ele pensou, a solução está aqui, mas na verdade criou um problema. Então esse é outro problema que nós temos, de chegar e pensar, eu vou salvar. Alguém chegou e falou assim, olha, nós levamos Deus para a África. Aí o missionário africano olhou e falou assim, não, vocês não levaram Deus para a África. Deus levou vocês para a África. Quando vocês chegaram lá, Deus já estava na África, mudando a cultura africana. Lembra que Deus se revela não só através do homem, se revela através da natureza também. Salmo 19, né? Os céus manifestam a sua glória. Em Romanos, Paulo também fala sobre isso, né? Então Deus se torna visível na sua própria criação. Então, a nossa criação, a própria cultura africana tem coisas de Deus sendo ali. Então, às vezes, se chegar lá quer mudar tudo, não muda tudo, não. Veja o que precisa ser redimido. É o evangelho, precisa pregar o evangelho, não cultura, né? Não cultura, é isso mesmo. Não eu achar que um africano tem que ser como um brasileiro. Não, e esse foi outro problema que nos fez o africano ainda se retrair. O missionário chegou falando, a sua música tá errada. Tem que cantar como europeu. Como europeu. Aí aconteceu, tem um fato engraçado, que era assim, o missionário europeu chegava e ensinava assim, tipo, Deus é tão bom. E o africano cantava igualzinho, Deus é tão... Mas cantava com aquela tristeza e ficava lá. E acabava o culto, o europeu pegava o seu órgão, colocava no seu Land Rover
e ligava o motor e ia embora. Os irmãos ficavam lá na igreja esperando ele sair. Quando eles percebiam que o barulho do motor sumiu, aí cantavam a mesma música, mas mudavam o tempo. Mudavam as palavras, como se chama, a língua. Então, ele dizia, Deus é tão bom, e começava assim. Aí começava, oh, te não tenda, oh, Mari Wakanaka. Olha aí. É a mesma música. A mesma música, estão dizendo Deus é tão bom. Sim. Mas ela acrescentou uma frase, nós cremos que Deus é tão bom. Acrescentaram essa frase, nós cremos, porque não tinha noutra canção. Sim. E depois ainda mudaram o tempo da música. Agora é música no contratempo e dançada. Olha. Entendeu? Só. Porque eles sentiam que aquilo ali não é cultural, não é nosso. Exatamente. Mas é o que muito missionário, não entendendo como se faz a contextualização do evangelho, não trabalhou o evangelho redimindo cultura. Ele trouxe a cultura dele. Ele trouxe um evangelho transvestido da sua realidade cultural. Sim. E isso foi dizendo para o africano o seguinte, o seu não presta, o meu presta. E é como se fosse um Deus, vou falar uma palavra aqui, um Deus branco, né? Uhum. Deus é o Deus de todas as nações, né? Então, o africano precisa entender que esse é o Deus da África, né? Isso. Deus de Moçambique. Exatamente. É por isso que nós temos aquele cenário de pessoas que se convertem a Moçambique ou na África, né? Entregam-se a Jesus Cristo, mas quando chega o aperto não conseguem permanecer na fé porque o discipulado não foi correto. Eles foram apresentados um Deus estrangeiro. Exatamente. Um Deus brasileiro. Não tá no sangue dele. Não faz parte. Dele, não faz Só parte. que Deus é Deus de todas as nações. Eles precisam entender isso. É Deus que criou a África. Sim. A cultura africana tem coisas de Deus ali que podem ser aproveitadas e trazidas para a igreja. Eu sou músico, né? Gosto da música. E fomos fazer um concerto de louvor, lançamento de CD de uma amiga nossa brasileira que estava morando lá, cresceu na África, e foi lançar um CD. Mas quando chegamos lá, tinha marimba, um instrumento tradicional lá, que quando nós colocamos o instrumento no palco para tocar no louvor, os pastores que vieram da aldeia, eram quase 80, saíram do auditório. Uau. E quando perguntamos por que saíram, falou que porque lá tem um instrumento que é do demônio. Mas onde ele aprendeu que aquele instrumento é do demônio? Exatamente. É um instrumento africano. Aprendeu aonde? Que é do demônio, entendeu? Menosprezou um instrumento bom, que é um instrumento ritmo e melódico, que é bem parecido com um teclado, mas é um teclado bem tradicional africano, que foi rejeitado totalmente. É claro que existem rituais africanos onde usam tambores, esses instrumentos, mas quem falou que esse instrumento que eu construí aqui na África é do demônio? O missionário que chegou e falou assim, isso aqui não presta, o piano presta, esse aqui não. É o que acontece no Brasil, né, pastor? Demais. Cantamos músicas no estilo americano, europeu, e quando se toca talvez um samba, alguma coisa na igreja, tem alguns irmãos que escandalizam ainda. Tá vendo? Por que não usar toda essa riqueza, inclusive que veio da África, né? Nossos ritmos brasileiros, a grande maioria com influência grande da África. Por que não usar na nossa adoração? Infelizmente. Não é verdade? Mas infelizmente, Gustavo, estou falando isso porque essa realidade foi acontecendo em várias esferas da África, em termos de liderança, em termos de pastores liderando, você tinha muitas igrejas sendo lideradas por brasileiros, moçambicanos não tinham esse espaço. Era colocado segundo plano. Então isso foi acentuando esse lado de você não sabe, o branco sabe, entendeu? Mas não é isso real. Então se nós quisermos curar a igreja africana, temos que começar a mostrar para o africano a inteligência e a capacidade que ele tem. Quando você lê a primeira carta de João, ele fala sobre o Cristo pré-existente. Ele fala, olha, o que vimos, tocamos, nossas mãos, nossos olhos, ouvimos ele falar, é isso que nós pregamos. E no fim ele fala, para que nós pregamos? Para que haja comunhão entre vocês e Deus, e haja comunhão entre os irmãos, e que a vossa alegria seja completa. São duas coisas que são bem impregnadas na cultura africana. Comunhão, comunidade e alegria. É verdade. O africano tem isso para oferecer para o mundo. O mundo precisa muito disso. Exatamente. Ainda mais num mundo hoje individualista, toma com síndrome do pânico. Exatamente. Cada um fechado em si mesmo. Olha só, eu estava contando uma experiência que a pandemia fez. Olha o que a pandemia fez. A pandemia tirou muita coisa que faz parte do ser igreja, né? A comunhão, o toque, o abraço. A pandemia tirou tudo isso e deixou-nos dentro da nossa casa e criou essa igreja chamada Igreja Online. Virtual, que para mim é uma discussão muito séria ainda. Não é? Mas tudo bem, ela criou isso. O que aconteceu depois da pandemia? Se hoje eu chegar no Brasil, eu converso com os pastores, eles falam que os irmãos pararam de vir para a igreja depois da pandemia. Na África, o efeito foi o contrário. Olha só. Quando a pandemia parou, as igrejas lotaram.
O povo saiu correndo, o povo estava doido para ir na igreja. Sim. Quando o governo falou assim, está aberto a igreja. Hoje as igrejas estão crescendo muito mais na África depois da pandemia. Olha só. Entendeu? Foi o contrário. Mundo, olhe para a África. Exato, Gustavo. Cristão, incrível, brasileiro, incrível. É. você que fica em casa. Uma que eu ir lá, olha para esse homem aqui, olha pra... uma pergunta que eu vou fazer sem pensar muito, tá? Talvez se eu pensar um pouco mais, eu nem faria essa pergunta. Por exemplo, será que na pandemia o africano ficou sem congregar, né, sem estar junto, e sentiu falta, e aí por isso lotou depois, e o brasileiro não sentiu falta, porque era um peso, era um trauma pro cara estar ali naquele... E aí falou, poxa vida, não senti falta, então vou deixar quieto. Sim. Será? Eu acredito, o africano é um povo muito comunitário, né? É muito de estar junto. É muito, vamos nos encontrar para comer, vamos nos encontrar para aquilo. Então a pandemia veio mudando essa realidade. E quando as igrejas finalmente tiveram a oportunidade de cultuar, o africano estava morrendo de saudade de estar na igreja. E saiu correndo. Nós temos até vários memes de a igreja abrindo a porta da igreja, assim, o povo entrar dançando e correndo. E foi o que aconteceu na África, literalmente. Quando as igrejas abriram, o povo saiu tudo correndo. Até quem não era crente, queria ser crente. Olha que benção. A nossa igreja bíblica, Ágape, ela começou no meio da pandemia. Olha só como é que foi extraordinário. Deus me coloca esse desejo dentro de mim, mas 4 amigos meus, vamos começar esse trabalho, mas tudo estava fechado. Aí como vamos fazer? Estava fechado, mas podíamos encontrar em casa, em grupos pequenos, menores, de 5, 10 pessoas. Aí começamos dentro da minha casa, na casa do outro irmão, começamos a fazer momentos de oração, de louvor juntos. E aquelas 5 famílias, que éramos 5 famílias, fomos nos reunindo dentro de casa. Quando o governo falou, pode abrir igreja, nós tínhamos 150 pessoas. Uau. Nós tínhamos isso aí, dentro daquele espaço de igreja fechada, nós estávamos congregando 150 pessoas dentro das casas. O governo falou, pode voltar à igreja. Fomos lá, alugamos um salão e juntou todo mundo do mesmo lugar e começamos a cultuar. Olha que benção. E aí surgiu assim a igreja, do nada. Tanto que quando abriu, a cidade inteira ficou, mas esse povo estava onde? O povo estava tudo ali nas casas. Olha que benção. É quando a presença de Deus é manifesta, né, é natural, né? Um ajuntamento. Exatamente. Você não precisa de estratégia de internet, não precisa, de convencimento, nada. As pessoas naturalmente querem estar juntas, né? Sim. Agora, quando você precisa começar a fazer estratégia, internet, divulgação e não sei o quê, é porque alguma coisa está errada, né? Exatamente. Não existe essa atração espiritual, né? Deus está na simplicidade, né? As pessoas esqueceram que Deus não unge métodos, unge pessoas. É verdade. Deus não chamou métodos para... Não, chamou pessoas. Sim. E o maior método de crescimento da igreja é a pregação do evangelho puro e genuíno. Amém. Exatamente. Até eu me lembrei do Naldo, que teve aqui o último podcast. Ele falou que chegaram para um paisagista, né? E falaram... cantar para as plantas faz bem, que a gente ouve falar que faz bem para as plantas. Ele falou, você pode até cantar para as plantas, mas não esqueça de pôr água e adubo, né? Então, muitas das vezes as igrejas estão tão preocupadas com os métodos, com as coisas, e esquece do principal, que é o evangelho, né? O poder de Deus, que é capaz de transformar a vida do homem. Amém. E às vezes se prega tudo menos o evangelho, né? Então, que voltemos ao evangelho e que a gente possa aprender com nossos irmãos africanos. Amém. Que eu creio que Deus está levantando uma igreja muito forte na África para incendiar o mundo. Mesmo. Amém. Que os irmãos africanos que estão nos ouvindo aqui, que vocês entendam isso. Vocês são escolhidos de Deus para incendiar o mundo. Não achem que vocês são menores. Não, vocês são um povo escolhido. A igreja moçambicana, a igreja abençoada, tem suas falhas, como todas as outras, lógico, sabemos disso. Mas quando realmente assume o seu papel, vai fazer uma diferença no mundo. Muito grande. Eu acredito que hoje é tempo da África se levantar e sair para as nações. Amém. Eu tenho isso dentro de mim, eu tenho orado a Deus e tenho buscado uma oportunidade para enviar missionários africanos pelo mundo, para pregar o evangelho, para mostrar o que Deus está fazendo dentro de uma realidade tão sofrida, Deus trazendo uma alegria tão surreal, né? Amém. Porque esse é o conceito da alegria. Jesus é a nossa alegria. Então, independente das circunstâncias que a África viveu,
ainda acreditamos no poder, no agir de Deus. Então, que o africano saia hoje, espalhando essa alegria no mundo inteiro. Amém. Mudando os momentos de oferta, quem sabe até no Glória Brasil. a Deus. Vamos levar uma galerinha lá para Campo Jordão, ensinar como é que faz. A ceia também. Queria agradecer aqui a presença do nosso irmão, né, o pastor Manuel Mário. Privilégio receber esse homem aqui, né? Amém. Falei com ele, rapaz, se eu pudesse, você ficava um mês aqui com a gente. Né? Mas é um privilégio. Ele, o Manuel Mário, junto com a sua esposa, a Joyce, e suas filhas, estão passando um período aqui no Brasil, né, para divulgar o ministério, Igreja Bíblica, Ágape. Depois, qual é o seu Instagram, Manu? Pastor Manuel Mário. Pastor Manuel Mário. É PR Manuel Mário. Isso. Depois você entra lá para conhecer o ministério, né? Puder ajudar com ofertas, com orações. Vai ter na descrição do vídeo, tá? Vamos colocar na descrição do vídeo. E queria agradecer nossos pastores, pastor Luiz Carlos Ferraz, pastora Suzete, né, por ter nos dado a oportunidade de fazer esse podcast. Se você estiver passando em Campos do Jordão, vai ser um privilégio te receber. Estamos localizados na Avenida Macedo Soares, 171, no Capivari, Igreja Comunidade Evangélica da Restauração. Agradecer aqui o pastor Giovanni, Estúdio 1, Ministério Caminho, né? Isso aí. Se você estiver aqui em Pindamonhangaba, esteja aqui congregando com os irmãos, uma família maravilhosa. Você vai ter muito para aprender de Deus com eles. E isso é igreja, né, meu irmão? Isso é igreja. Igreja é isso aí, ó. Você é um homem lá de Moçambique, ó. Olha só. E você não sabe, você tá reclamando aqui das coisas. Vai lá pra Moçambique, você vai parar de reclamar de sua vida. Mesmo. Vem pra ver. É verdade. E muito obrigado, Manuel. Que Deus te abençoe. Fala aí as últimas palavras. Não, aí. foi um prazer. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Ele não vai morrer, não, né? Não. As últimas palavras? As últimas palavras. Não. Ainda vou continuar vivo, graças a Deus. Vai continuar vivo. Tem muita obra aí pra você Ainda fazer. tem muito para ser feito, graças a Deus. É realmente um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa realidade cultural. Mas, acima de tudo, olhar para Cristo, né? Que é o nosso Senhor, que é o nosso Redentor, e acreditar que Cristo está fazendo uma obra. Amém. Mesmo no meio dessa confusão, né? Jesus falou, olha, quer seja por inveja, por vanglória, para mim. Paulo falou, né? Para mim importa que Cristo esteja sendo pregado. E eu acredito que mesmo no meio dessa confusão teológica que se vive hoje no mundo, Jesus está sendo pregado. E eu acredito que Jesus vai curar a igreja brasileira, a igreja moçambicana e a igreja do mundo em geral. Amém. Glória a Deus. Obrigado, galera. Fechamos mais um Pode Ser. Até a próxima aí. Gideão, a próxima você não vai fugir, não. É pra cá que olha, né? A próxima quero você aqui do meu lado, meu irmão. Largou a bucha pra mim. Mas foi bênção. Privilégio aí conversar com o pastor Manuel. E domingo vai estar na nossa igreja, né? Esse podcast vai sair depois. Mas também, se quiserem acompanhar a pregação dele, vai estar disponível no YouTube da Igreja Comunidade Evangélica da Restauração. Obrigado, galera. Deus abençoe. Valeu.